Oi, oi, boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar, vamos iniciar hoje a nossa live, né? Com a nossa profissional. A gente tá fazendo alguns ajustes aqui, tá, gente? Então, deixa eu verificar. Ali a Bia já entrou também. Eu já vou ver. Vou te chamar, Bia. A gente tá. Vou chamar a Bia. Oi, Bia! Deu certo. Deu certo. Aí o pessoal tá entrando, eu vou deixar um pouquinho mais o pessoal entrar, porque ainda tem 5 minutos, né, do horário que a gente tinha colocado. Tá O bom. pessoal vai dizendo aí se o som tá bom também. Isso. Eu testando o filtro aqui. Vou mandar para um pessoal, o pessoal vai mandando aí, ó, vai mandando. Eu vou mandar para os meus amigos também, já lembrar que a gente tá ao vivo. O pessoal tá perguntando, porque o pessoal tava achando que ia ser lá no meu Instagram pessoal. Não, vai ser lá no da clínica. Então, deixa eu ir convidando aqui. Bem, Deixa eu mandar aqui mais um. E eu é a primeira vez que eu faço live assim, né? Daí tem que aprender a usar ainda esses recursos. Tem umas coisas que eu ainda não sei usar direito. Aqui a gente está se acostumando, já fez com outros profissionais e eu nem puxando para tirar essas dúvidas, né? O pessoal pergunta. Uhum. Bem. O pessoal tá entrando. Ó, alô, oi, Lu! A Aline Costa, a Letícia, a Raíssa, a Mariela, a Milena, a Mariovânia, a Terezinha. E, ó, mais 10 minutinhos a gente já inicia. Aí daí o Só pessoal já esperar. pode, se tiver alguma dúvida, né? O tema da Isso. nossa live é renovando a intimidade. Então, quem tiver alguma dúvida dentro desse contexto aqui, do casamento, já pode ir mandando aqui, né? Alguma coisa. Exatamente. Vai, podem mandando, pessoal. Isso, eu até recebi que tinha aberto uma caixinha. Eu recebi uma pergunta, mas que depois eu vou responder no privado, porque foi uma pergunta bem específica de adolescente, que não cabe aqui na nossa live hoje, né? Mas aí depois no privado para quem me perguntou. É, aqui também me mandaram algumas perguntas também. Já trocamos uma ideia. O pessoal tá curioso, o pessoal tá curioso. Todo mundo quer renovar a intimidade. É isso aí. A Lu tá Então, perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Mas fica até o final, porque a gente tem brinde também para quem prestar atenção na live. A é gente um tem os brinde. brindes. Até vou pegar os brindes. Deixa eu pegar ali. Ó, o que eu tenho aqui, ó. Brindes pro final da live.
Explica melhor aí o que é esses aqui mesmo, Bia. Esse azul grande aí é um sabonete íntimo masculino, né? Então, para fazer a higiene lá da região íntima do maridão, caprichar, ficar bem cheiroso. E o outro é um gel beijável que ambos podem usar, que é uma delícia. Esse aí, se eu não me engano, é sabor de melancia. Ai, coisa boa! Tá falando Vizinho, ó. aqui, já Já deixar. usar agora, já se preparar durante a semana e já usar durante o final de semana. Isso aqui, ó. Então tá, vamos iniciar então. O pessoal já tá entrando, já estamos com um público bem bom aqui. Beleza. Se apresenta primeiramente, né, a Bia. Eu quero dar uma boa noite, né? Que todos estão bem-vindos aqui. Eu até estou um pouco nervosa, que é a primeira vez que eu estou falando em live aqui. Daí, meu nome é Bia Oliveira, eu sou consultora em saúde e educação sexual pelo CTSEX e sexóloga em formação também pelo CTSEX e pela FASEX. São instituições maravilhosas que eu tenho aprendido muito, muito, muito. E é um assunto tão cheio de tabu, as pessoas com medo, outras pessoas não sabem nem sobre exatamente o que se trata, né? E aí a gente vai estar falando aqui na live. E é tão bom ter esse espaço aqui aberto que a gente pode falar, pode tirar dúvida e principalmente pode viver uma vida de sexual, de prazer, saudável e ter muita alegria também nessa área. É, isso aí. Isso aí. É muito prazer, eu sou a Paola, eu sou a secretária e gerente administrativa aqui da Clínica Equilibre, que é um espaço onde a Bia também atende, que é aqui na Equilibre. Tá? E hoje a gente veio bater um papo, né? É um novo, para nós aqui, era uma nova profissional, um novo serviço que a gente está oferecendo aqui na clínica. E o pessoal me perguntava muito, Paula, tá, mas e como é que funciona? Que momento que eu devo procurar uma sexóloga? Tá, e como é que funciona os atendimentos dela, assim? E como é que faz? Aí surgiam muitas dúvidas. E não tem nada melhor do que a própria profissional tirar essas dúvidas. Então a gente resolveu fazer uma live, né, aqui pelo Insta da Equilibre, para estar, né, divulgando esse novo serviço que a gente está oferecendo e também para Bia apresentar como é que funciona, né? Que todos nós somos curiosos também por isso. Isso. Então hoje a gente escolheu, né, do tema Renovando a Intimidade. Isso. Para a gente entrar nesse tema, a gente precisa saber o que é sexologia, né? A sexologia é o estudo da sexualidade humana. Mas e o que é sexualidade humana? Às vezes a gente pensa assim, sexualidade já liga diretamente ao sexo, mas na verdade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, sexualidade é muito mais que o próprio ato sexual em si, mas ela é uma energia que motiva, que nos impulsiona a procurar o amor. Olha que lindo, né? E nessa procura do amor influencia diretamente nos nossos pensamentos, nas nossas ações, em tudo que a gente faz. Então, na verdade, sexualidade é vida, sexo é vida, né? Essa energia que nos impulsiona a encontrar o amor, encontrar o afeto, a nos relacionar. Então, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro aqui, né, que a profissional da sexualidade, no meu caso, que às vezes as pessoas confundem, sexóloga faz sexo. Não, a gente não faz sexo, a gente instrui a pessoa a viver, a desfrutar de uma sexualidade saudável, prazerosa, e é isso aí. E o atendimento clínico, a gente pode fazer individual, pode fazer de casal, pode fazer para quem está querendo iniciar a vida sexual também, a gente pode estar orientando, tirando dúvidas. E não só quem exatamente tem uma queixa ou acha que tem algum problema nessa área, mas simplesmente para tirar uma curiosidade ou só para inovar alguma coisa no casamento, que é a nossa live de hoje, né? Exatamente. Não, se baseia, e é bem isso, né? Muitas vezes, bem nesse ponto também, só para fechar, antes da gente entrar no ponto que é renovando a intimidade, muitas vezes as meninas, né, quem é virgem, às vezes não sabe, né, às vezes não tem essa dificuldade, às vezes com a família, não, né, às vezes a gente tem aquelas mais tímidas, tem as mais extrovertidas. Eu sempre fui muito extrovertida, né, não posso negar, mas tem quem é mais retraído, né, e às vezes
enfim, né, situações assim, não. É a mesma coisa que os meninos, se para nós meninas é um pouco mais difícil, para os homens também é, né? Como tu chegar na mulher lá e daí, e se não fizer, como é que, se não for legal, se não for, né? Enfim, Isso, são muitos são. anseios que cada um tem, né? E isso às vezes não é nem culpa da família, a família acaba não instruindo, às vezes porque ela também não recebeu uma instrução, não sabe nem como falar, como abordar. E daí a gente pode fazer esse atendimento, né? Antes da primeira relação, a gente pode fazer esse atendimento, tirar todas as dúvidas, instruir, para que tenha, para que essa primeira vez realmente seja uma marca gostosa, né, na vida, não seja aquela marca traumatizante, assim, né? Mas que seja lembrada de uma maneira gostosa, prazerosa. E trazendo para a nossa live de hoje, que é Renovando a Intimidade, até há pouco tempo eu coloquei um post que nós comentamos, né? Que o casamento sem sexo, ele tem prazo de validade. Isso a gente ouve assim, e acaba ficando meio assustador. Ai, mas o que é isso? Não, mas realmente, que ele não tem o sexo, ele tem prazo de validade sim. E as estatísticas estão aí. Só o ano passado, em 2020, o IBGE disse que a cada 3 casamentos, um divórcio. E o mais assustador é que eu pesquisei em empresas de advocacias bem grandes, assim, aqui do nosso estado, principalmente, e que fazem a parte do divórcio, e os principais motivos, entre os 10 principais motivos, está a falta de sexo ou o sexo ruim. Então, provando que realmente o casamento sem sexo, ele tem o prazo de validade. Aí, esses dias, uma amiga minha, nesse post que eu fiz, me disse, Bábia, mas não é assim, a gente se dá super bem, sexo não é tudo. Talvez não seja tudo nesse momento. Às vezes o casal pode ter o melhor relacionamento, as finanças dele estarem tudo bem, eles se acordarem em todas as decisões com os filhos, eles serem bons amigos, mas o sexo é algo que é uma necessidade até fisiológica. Então, se ele não tiver o sexo, por melhor relacionamento que haja entre o casal, de amizade, de integridade, de relacionamento de conversa, se não tiver o ato sexual, ele só se prolonga um pouquinho, mas ele vai chegar ao fim, porque senão eles vão ser só amigos, né? Porque o que realmente une e faz o casal ser uma só carne é o ato sexual, porque une o corpo físico, une a alma, une a nossa mente, une o nosso espírito. Então é o sexo que faz essa unidade, né? E isso é o que dois amigos não podem fazer, né? Por isso que é bem importante isso, né? Bem interessante mesmo, bem interessante. Pouco nos dá um assusto, assim, mas é bem, bem real. É, porque o sexo, em todo o casamento, ele é feito de pilares, né, que sustentam o casamento. E o sexo é um desses pilares. Se tirar, esses dias até eu vi um post que eles comparavam o casamento com uma cadeira de 4, né, com os 4 pés. E se tira um, que é o sexo, que é o alicerce, então o casamento cai, ele fracassa, ele não tem sustentabilidade, né? Então, assim, até tem pesquisas que também dizem assim que quando o casal está bem harmonioso no sexo, quando o casal está bem ajustado, é um casal que está satisfeito, a proporção do sexo no casamento é só 40%. Mas se começa a faltar o sexo ou tiver um sexo ruim, essa proporção no casamento, ela fica gigantesca, ela atinge 80% do casamento. Então, isso significa o quê? Que qualquer desavença lá nas finanças, qualquer desavença com os filhos, qualquer um estresse lá no trabalho, chega em casa, como o tá sem sexo ou tá com sexo ruim, aquilo fica um volume gigantesco, né? Então, é importante fazer isso. O sexo é saudável, tem vários benefícios para a saúde física, para alegria, para te dar um bem-estar, né? Ele é bom para tudo. Ah, isso é verdade. Ainda É, mais algo, tipo assim, prazeroso pros dois, né? Gostoso pros dois, né? exatamente. E uma coisa interessante, Paola, é que assim, às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu amo tanto meu marido, né? Ai, eu casei por amor, eu amo ele, tudo vai dar certo. O amor e a amizade, ele não supre o prazer sexual. Então significa o quê? Que eu posso amar meu esposo, eu admiro ele, eu admiro a minha esposa, eu admiro a minha companheira, a gente se dá super bem, eu amo ela, eu amo ele. Mas se o sexo não for gostoso,
fica um amor meio imposto, sabe? Ele tem que ser assim, o amor ele tem que ser completo, eu tenho que amar a alma da pessoa, o caráter da pessoa, mas eu também tenho que sentir no meu corpo físico aquele êxtase, aquela, né, aquela excitação. É verdade. Olha, pode ser que eu esteja errada, né? Pode ser que eu esteja errada do comentário que eu vou fazer, né? Mas a gente que é jovem, a gente que é menina jovem, a gente sempre pensa assim, a gente conhece alguém, cara, a gente vai conhecendo e tal, vamos fazer um test drive pra ver se rolou, se vai rolar uma química. Se não rolar uma química boa, também depois não se sustenta muito, né? E daí, tipo, só que ao mesmo tempo tem coerência, sabe? Porque, querendo ou não, é isso. Se não rolar uma, né, aquela química, aquela coisa boa, aquela, né, que a gente gostar, depois acaba aqui. É importante a gente saber que o sexo, ele é assim, ele não é apenas aquele contato físico, só daquela pegada forte, né? Mas o sexo é amplo, então eu costumo dizer que ele é meio triangular. É uma coisa que é física, é uma coisa que é do nosso corpo, mas ele também traz essa coisa da emoção, da nossa mente, da nossa alma. Então, por isso que esse amor, que a gente diz um amor mais romantizado, né? Mas ele tem que estar junto com essa pegada gostosa, com essa coisa, né, da excitação da pele, do corpo, para trazer esse prazer para ambos, né? Porque às vezes a gente também tem aquela cultura assim que é só o homem sentindo prazer, tá bom, a mulher foi criada assim achando que ela não tem direito ao prazer, mas não, nós temos direito ao prazer. Tanto é que Deus, eu amo Deus assim, porque quanto mais eu estudo sexualidade, mais apaixonada pelo meu Deus, criador de todas as coisas, eu fico, né? Ele colocou um específico na mulher chamado clitóris, que o único e exclusivo objetivo é o prazer. Então é vontade de Deus, nós somos plano de Deus para sentir prazer e proporcionar prazer ao nosso cônjuge. Isso é fantástico, né? Então não é apenas aquela coisa bem carnal, mas é um prazer físico, mas é um prazer de alma também, né? Isso é tão bom. E eu coloquei também, Paola, esses dias, um post que o sexo é o oxigênio do casamento. Olha que coisa forte, né? Quando a gente pensa assim, imagina agora com o Covid, que todo mundo ataca lá na respiração e vai passar mal, né? Então a gente pensa assim, é isso também, é um oxigênio. Mas não é simplesmente eu estar assim, respirando, mas eu preciso de um ar puro, eu preciso de um ar saudável. Se eu começar a faltar um pouco de ar, né? E o Covid está dando isso, as pessoas começam a ficar com dificuldade de respirar, aí vai para o hospital, coloca um respirador. Se mesmo com o respirador continua sentindo falta de ar, vai ter que ir lá ser entubado. Então, o sexo no casamento também é esse oxigênio. Ele é vida para o casamento. Ele é vida para o casal, né? Então ele precisa ter, mas ele não pode ser só assim, aquele sexo só para marcar na agenda, sabe? Aquele sexo de qualquer jeito, aquele sexo ruim, mas ele tem que ser um sexo gostoso para a gente realmente ter vida, respirar leve, respirar, puxar o pulmão e encher de ar, sabe? Então não é aquele ruinzinho. Tanto é que esses tempos a gente já estava conversando, né, antes da live, que é interessante a gente estar, tipo, se alimentado isso durante o dia, né? Do que simplesmente, passamos o dia todo assim, de cara, e daí simplesmente de noite quer transar. Aí, tipo, assim, a gente não se sente assim muito. Não fica um clima, né? Principalmente as mulheres, a gente acaba daí se sentindo um objeto, se sentindo usada, né? Então, o sexo ele tem que ser todo um envolvimento, por isso que é importante a parte também desse romantismo do amor, mas também dessa pegada, porque a gente precisa se sentir amada, desejada. E os homens, por sua vez, também, né? Às vezes eles querem dizer que eles não gostam de se sentir desejados, mas eles gostam, no fundo eles gostam também, né? Amados e desejados. E uma coisa assim que eu tenho visto nas pesquisas e que é bem assustador e triste também, é que em média de 64% das mulheres são infelizes sexualmente. Mas assim, a maioria desse índice, a maioria é porque elas não se conhecem. As mulheres não se conhecem.
se conhecer, a saber as zonas erógenas dela, a saber como estimular para sentir esse prazer. Né? E é tão bom. E agora a gente vai ter um workshop que daqui a pouquinho tu vai estar falando, né? Ah, Aí é? no workshop a gente está ensinando técnicas de como estimular, como a mulher se conhecer, como ela levar o homem a conhecer também. Porque uma outra coisa, às vezes, a gente ouve assim, ah, mas é o meu marido que não sabe fazer. Ou então ele diz, ah, é ela que é uma mulher fria, é ela que não sabe. Mas não, a responsabilidade do prazer é individual de cada um. A responsabilidade do meu prazer é minha. É única que tenho que saber. E aí, conduzir o meu parceiro a me conhecer também. Mas como que ele vai me conhecer se nem eu mesmo me conheço? Nem eu sei aonde que eu gosto de ser tocada, como que o meu organismo funciona, né? Então, isso é importante. E a gente vai estar falando isso no workshop. Isso, exatamente. A gente está tudo preparando ali. E é mais ou menos isso que acontece, né? É que hoje em dia, o que geralmente eu vejo, pessoal, e acontece com qualquer um de nós, a rotina, o casamento cai na rotina. Eu já vejo muito isso. Ai, olha só, a gente caiu na rotina, a gente nem transa mais, porque eu já chego em casa, tô cansada, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho uma coisa, tal coisa para resolver, e daí ele quer, mas eu não quero, e ele não me entende. E daí entende, né? Tipo assim, vira aquela briga, né? Eu achei bem legal que tu falou em rotina. Tem duas coisas assim, ó. A gente tem que diferenciar a rotina, aquela rotina chata, a rotina de mesmice, e a rotina que é aquela rotina saudável. Então, por exemplo, assim, ó, uma rotina saudável é tu te alimenta bem todos os dias, tu tem um horário para dormir, tu tem um horário que tu vai para o teu trabalho. Isso é uma rotina saudável, né? Agora, aquela rotina que tu faz sempre do mesmo jeito, acaba ficando chato porque vira no automático, dali a pouco tu nem sabe mais o que tu tá fazendo, né? O que tu faz no automático. Então, assim, ó, a rotina saudável é o quê? O casal ter sexo frequente, né? Pra não deixar acontecer isso que tu falou, ah, eu já não quero mais, tem casais que às vezes, até para recuperar essa rotina saudável, precisa lá colocar na agenda, sabe? Ó, quarta-feira, sexta-feira é o dia que a gente vai ter relação sexual, né? Pelo menos para começar. Agora, não significa que essa rotina precise ser a mesma. Por exemplo, tu almoça todos os dias, não almoça, Paola? Sim. Almoça. Mas tu não come todos os dias a mesma coisa, né? Um dia tu come arroz com feijão e carne, outro dia tu faz um estrogonofe, no domingo às vezes um né? Hum, Mas tu te alimenta todos os dias. Então, a rotina sexual é assim: eu preciso alimentar o sexo no meu casamento. Isso é fundamental para a minha saúde. Imagina se tu ficar lá sem E comer. fazer umas. E nisso, nessa questão que tu fala, assim, de a gente tá sempre, né, da comparação que tu faz com a alimentação, é da gente inovar com o sexo, inovar com o nosso parceiro para não ser sempre a mesma coisa? Como é que. Pode ser. Então, assim, o que que seria inovar? Pode trocar a posição, pode trocar o dia, pode trocar o local, pode usar esse brinde aí depois, né? Um gelzinho. Então, sempre. Isso, não precisa ser exatamente igual. Porque daí o que que acontece? Nós temos uma memória afetiva. Então, por exemplo, assim, eu fui hoje para relação sexual, e lá por A ou B ela não foi legal, tá? Eu não cheguei ao orgasmo, foi aquele dia que eu estava cansada, não foi bom. A minha memória vai gravar esse fato ruim. E na próxima vez que eu for, eu já nem tô muito com vontade, amanhã de novo vai ser do mesmo jeito, porque daí eu já vou saber como que vai começar, como que vai ser no meio e como que vai terminar, né? A nossa cabeça já faz tudo isso. Ele vai lá, vou tirar a roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e pai, deu. E aí fica uma rotina chata, fica aquele arroz com feijão todo dia. Agora, se assim, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei que posição a gente vai fazer, não sei que carícias a gente vai trocar. Se a gente vai começar na sala e terminar no quarto, começa no quarto, termina lá no outro lugar, sabe? Essas coisas assim a gente pode inovar. E isso tudo eu posso acordar, sabe que eu coloquei aquele casal que tá meio apagando a chama, que se esquece de fazer o sexo, que ele vai colocar lá na agenda
que tipo, hoje, depois da live, vai ter uma noite boa, ou vai lá, quarta-feira vai ser o dia que a gente vai ter uma noite gostosa. E aí eu acordo pela manhã, já preparando a minha mente, preparando o meu corpo para ter essa noite legal, sabe? Isso é bom, isso estimula. Isso é muito bom. Ótimo. Então, e quando acontece assim, claro, isso é uma coisa que a gente vai estar conversando ainda mais no workshop, só pra gente dar uma pincelada agora. Mas aí quando a mulher sente, tipo assim, ela não tá tão satisfeita, e mesmo coisa serve pra homens, ele não tá tão satisfeito, e ele começa, a mulher, tanto a mulher procura ele, né, procura o marido, quanto o marido começa a procurar a mulher. E daí, eu não quero, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô afim, e não sei o que lá, né? E daí, tipo assim, só que ao mesmo tempo, daí fica parecendo que, tipo assim, parece que não me quer, né? O que que tá acontecendo? Né? Como é que a gente, tipo assim, ao mesmo tempo, não é que tu não queira, como é que, tipo assim, se estimula aquele outra pessoa a querer, entende? Não sei se tu me entendeu. Entendi. Primeiro, assim, ó, é a nossa mente. A nossa mente tem que programar e preparar. Então, por exemplo, se hoje tu acordou com vontade ou pensando e querendo estar com o teu esposo, independente de ser o esposo ou a esposa pensar assim, né? Começa a preparar o outro. Ai, vai que ela não vai querer de noite, ou vai que ele não quer, ou ele não tá afim, isso aí que tu falou. Então prepara ele também durante o dia, sabe? Manda uma mensagenzinha durante o dia, sabe? Dá um beijo gostoso na hora do intervalo do almoço ou antes de sair para casa. Vai dando sinais de que tu quer. E outra coisa é o diálogo, sabe? A gente tem coisas, a gente fala, só que a gente é acostumado a falar muito coisas tópicas, né? Que hora que a gente vai jantar, em que colégio a gente vai matricular o filho, que tal coisa que tem que fazer no trabalho, mas a gente não consegue, às vezes, conversar sobre os sentimentos e sobre preferências. E isso é treino. A gente tem que treinar falar sobre isso. Até um dia eu coloquei também ali num post, falar de sexo é mais íntimo do que propriamente fazer o sexo. Mas é algo necessário, a gente tem que conversar, sabe? Mas assim, em que momento conversar? Não vai ser lá no momento que tu quis ele, ou que quis e um disse, não, hoje não, que eu tô cansado. Aquele momento não é o momento ideal para se conversar, né? Porque daí vai dar uma briga, vai dar um desentendimento. Momento lá que ou estão viajando, que daí não tem como fugir do carro, né? Estão viajando, um momento que estão lá tomando um chimarrão. Puxa o assunto. Puxa o assunto, mas a gente sempre começa o assunto falando de um dia anterior que foi gostoso. Então tu pode começar. Lembra aquele dia que a gente fez um sexo tão gostoso? Eu gostei que tu me tocou em tal lugar, eu gostei que tu me beijou de tal jeito, eu gostei que tu fez aquela coisinha lá. E aí a gente sempre começa falando do que foi bom do momento que vocês tiveram bom. E depois, lá no meio da conversa, depois que já massageou o ego, né? Porque ele elogia, né? Eu gosto quando tu me pega assim, começa a elogiar. Diz o que mas depois, se tem alguma coisa que tu não gosta, ou alguma coisa que tu queira, aproveita esse gancho e fala, né? Quem sabe da próxima vez a gente faz tal jeito, tu me toca de tal jeito, vamos usar um gelzinho, e aí começa a estimular também para isso. E o contrário também, se é algo que ele fez que não foi bom, coloca nesse momento também. Eu só não queria mais que tu fizesse de tal jeito, não gostaria mais que tu me tocasse de tal maneira, dessa maneira eu não gosto muito. E aí falar, então o diálogo sincero é sempre a melhor opção. Tudo que a gente conversar do jeito certo, vai embora. Isso aí, não, é verdade, verdade. É muito Não, interessante, né? É muito interessante também, né? No início ele colocou sobre a autoestima, a questão da mulher se autoconhecer, né? Eu lembro, eu não tenho mais esse problema, mas antigamente a gente sempre tem aquela questão de não de fazer sexo, mas com a luz apagada, né? E eu já ouvi falar que o homem é muito visual, né? O homem é visual. Não sei, tu pode estar confirmando ou discordando. E daí, tipo assim,
E a maioria das mulheres, não, eu quero fazer de luz apagada. Porque às vezes sente vergonha, né? Isso. E o mais triste daí de nós mulheres é, é a comparação. Isso, assim, ó, isso é triste de nós mulheres, porque a gente sempre quer se comparar. Ainda mais agora, com essas coisas de filtro aqui do Instagram, filtro em máquina de fotografia. Aí a gente olha aqui, eu mesmo tô com um filtrinho, ó, nem tá aparecendo minhas manchas, ó. Aí a gente olha, Olha, minha pele. então a gente olha para outra mulher e sempre acha mais bonita que a gente. Ela é mais bonita de corpo, ela é mais bonita de rosto, o cabelo dela é mais saudável, e aí a gente se compara. E isso é a pior coisa que tem, principalmente porque a gente não se compara às vezes com algo real, né? A gente se compara com um fake. Um fake do Instagram, a gente se compara com um fake da TV, que não é o real. Então, assim, primeira coisa é a gente se amar, se aceitar, e se o nosso cônjuge está conosco, é porque ele nos ama. E a gente tem que acreditar e confiar nisso, né? E sabe que mentira é muito ruim. Porque assim, ó, como o homem é visual, ele precisa enxergar, né? Ele precisa enxergar. E até assim, se a gente se conhecer e tiver. Já quem, aquelas que têm vergonha de uma claridade, sim, mas coloque então uma vela, uma luz mais fraquinha, um abajur, mas o olhar, o olho no olho, sabe? O ver a pele, ver a boca, ver a genitália, isso traz cumplicidade. Isso traz unidade e isso é muito bom, sabe? Tanto para ti te conhecer, te olhar, como tu olhar o corpo do teu parceiro. Isso é muito bom porque traz o sexo, ele gera essa cumplicidade, essa unidade que pessoas simplesmente amigas não têm. Sabe aqui, às vezes, um casal, às vezes, mais antigo, assim, que a gente vê que se dá bem, que às vezes parece que eles se conhecem só pelo olho, é assim, sabe? O sexo traz isso. De tu conseguir conhecer o outro, às vezes, pelo olhar, pelo um gesto que faz, tu pode estar longe, às vezes, num ambiente aberto com outras pessoas, mas o teu cônjuge olha para ti, assim, e tu já sabe o que, que ele está pensando, às vezes, o que, que ele está finalizando. Por quê? Porque o sexo é que traz felicidade. Isso é tão bom, né? E uma coisa assim, ó, isso que tu falou também da vergonha. Vergonha não combina com prazer. A vergonha é uma das coisas que mais trava a mulher, que mais limita a mulher, ou às vezes os homens também, mas a gente vê mais a queixa das mulheres. A vergonha é inimiga do prazer. Então, assim, a partir de hoje eu convido, até fiz um dia um videozinho, né? Seja sem vergonha de tirar a roupa, sem vergonha de procurar o marido, sem vergonha de ser livre sexualmente, sem vergonha de se dar a oportunidade de conhecer outras posições, outras maneiras, né? Então, seja sem vergonha. Vergonha não combina com prazer. Não, comigo. E aí, às vezes, vem até dor, né? Porque como eu tenho tanta vergonha, eu fico tensa, e quando eu fico tensa, meus nervos ficam tudo enrijecidos, e aí não tem aquele relaxamento para o prazer e para o orgasmo, né? Porque o orgasmo, que é o ápice do prazer, que é a resposta sexual que a gente diz, ela tem um ciclo, é o ciclo da resposta sexual. Então, é o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Isso tanto o homem quanto a mulher, eles passam por esse ciclo de resposta sexual. Só que os homens, assim, é assim, bem rapidinho, né? E a mulher, ela vem aqui, demora um pouquinho na excitação, aí tem o orgasmo e depois a resolução. Mas o tempo é diferente do homem e da mulher, mas o ciclo é o mesmo. Então a gente precisa entender isso. E a sexualidade, ela tem três critérios, né? A gente pode dizer três critérios da sexualidade. Que o primeiro é o biológico, que seria o orgânico, seria a parte fisiológica, e isso representa mais ou menos uns 15% no máximo que influencia o fisiológico, né? Então, às vezes as mulheres dizem assim, eu sinto dor, não consigo chegar ao orgasmo. O físico, o biológico nesse quesito é no máximo 15%. Os outros critérios é o psicoemocional, que daí é como que eu vejo, como que eu percebo, como que eu sinto, são as minhas emoções. E o sociocultural,
que é o meio em que nós estamos inseridos, né? Que daí inclui família, inclui crenças, inclui todo o sistema social, e isso também influencia muito de como que eu vou me doar para o sexo, né? Então é importante a gente saber isso também. E aí, quando procurar. Então, se eu estou sentindo um desconforto ou não estou tendo prazer, primeira coisa a gente descarta o biológico. Né? Então, procuram um ginecologista, os homens procuram um urologista, faz lá todos os exames, tá tudo certinho, ou é psicoemocional, que é aqui, como que eu sinto na minha mente, no meu coração, ou é de acordo com o sistêmico, né? E aí que a gente pode procurar um profissional da sexualidade. Daí eu tô aqui, né, lá na Equilíbrio, para atender, para ajudar e poder sentir muito prazer, virar muito zoinho, que é tão bom. É, isso aí. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá comentando. Eu vi alguns comentários. Se tem alguma pergunta, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eles ficam para trás. Ó, a Baldo Prazer Loja tá falando a lanterna do celular, né, amiga? É uma música no fundo, é perfeita. Uma musiquinha. Deixa eu ver. Ui. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Pergunta. Verdade, a mulher é um furacão, até mais na hora H. O processo é lento. Entendi. Ali que a gente estava aquela hora falando do diálogo sexual, como é importante o casal conversar, né? Só que uma coisa assim, ó, nunca foque no problema. Tipo, eu não consigo chegar ao orgasmo e eu não consigo, ou então problema de ereção, de ejaculação precoce, ou de alguma coisa que eu não gosto, e aí começam a se deter na conversa só no problema. Não, isso não é legal. A conversa, na hora que forem falar sobre a relação sexual, foquem sempre na solução, né? Então, se eu não entendo, tipo assim, às vezes os homens reclamam muito da frequência, que eles querem todo dia e a mulher quer lá uma vez no mês, às vezes, né? Então, assim, ó, é um problema, mas não foquem no problema, foquem na solução, né? Então, como que a gente vai fazer para tanto ele quanto ela ficarem satisfeitos? Né? Então, focar na solução, muito no problema. Né? Porque tu quer todo dia, tô cansada, tô cansada. Não foquem no problema, foquem na solução. Sim. Junto, uma maneira onde os dois vão poder ficar satisfeitos, né? Ah, tá. Agora entendi aqui o que a Baldo Prazer Lógico quis dizer. Quis dizer que a mulher é muito ágil em tudo. Faz mil e uma coisa, porém, na hora H tem um processo para a mulher. Ah, sim. Tá, então deixa eu dar uma dica aí, porque isso é uma das coisas que às vezes bloqueia as mulheres. Como as mulheres são mil e uma utilidades e elas estão com a cabeça sempre a mil, o que acontece? Quando elas vão para a cama, elas levam tudo isso lá para o quarto junto com elas. Então, assim, uma dica, né, para as mulheres, na hora que vocês forem para o sexo, foquem a mente naquele momento, sabe? Fiquem ali com o corpo e a mente totalmente entregue para o momento. E aí o prazer vem natural, porque daí às vezes elas estão ali e estão pensando na roupa que não botaram para lavar, na louça que ficou na pia, na tarefa da criança que não fez. E aí, assim, ó, aí não aproveita mesmo, entendeu? E aí lá tá o homem lá, ó, e aí ela não aproveita, ela não consegue sentir prazer, e aí ela não quer outro dia de novo. Então, quando vai, desliga, sabe? Desliga aquele momento. Desliga se ficou a louça na pia, deixa a louça, porque depois de um orgasmo bem gostoso, tu vai ter ânimo para lavar 3 pias de louça. Então, deixa e vai para aquele momento totalmente entregue, sabe? Se for preciso, assim, ó, coloca uma música, se for preciso, coloca lá um cheirinho, sabe? Mas algo que realmente possa se conectar. E outras mulheres, às vezes, também não conseguem, porque elas vão tão, assim, preocupadas em sentir prazer, e ficam focando só lá no orgasmo, e aí não conseguem, porque elas esquecem de aproveitar cada momento, sabe? Cada toque, cada beijo. Então é assim, ó, deixa acontecer, sabe? Só aproveita, assim. Sim. Então aí, eu ouvi também, eu recebi bastante perguntas, né?
E daí teve também de uma das seguidoras perguntar, tá, e depois terminou, né? Terminou o sexo ali, foi muito bom, foi muito gostoso. Daí o homem sentiu prazer, ela também, e daí quando vê os dois, ele vira para um lado e dorme. Ele vira para um lado e dorme, assim. Aí eu Tu sabe que tem estudos que o homem, quando ele ejacula, que foi o ápice do prazer do homem, tem estudos que dizem que o sono assim, domina ele, então às vezes ele não dorme de propósito, tá? Eu quero defender os homens agora nesse momento. Eu coloquei um post um dia sobre o sono, porque foi feita uma pesquisa, eu não vou lembrar o país, mas está no meu post, ele não vou lembrar de cabeça agora, que foi feita pesquisas com vários homens. Então, assim, é um sono assim que às vezes é incontrolável, então às vezes eles não conseguem. Mas assim, se a mulher atingiu o orgasmo, sentiu prazer, ok, ela vira pro lado, mas geralmente a mulher é o contrário. Ela, ao invés de dormir, ela parece que fica mais elétrica, né? Mas então deixa a mulher do lado, não tem problema. Agora, quando ele já teve o prazer dele e a mulher ainda não, o que daí os homens são um pouco egoístas, mas é porque às vezes eles não entendem. Terminou para ele, não significa que tenha que acabar o sexo e ele virar e dormir, não. Se ele percebeu que a esposa ainda não chegou ao orgasmo, ou ela mesma pode dizer, meu bem, eu não consegui ainda. E aí ele pode continuar estimulando de uma outra forma, que não precise ser exatamente com a penetração, né? Então, o orgasmo, ele pode continuar fazendo massagem, ele pode continuar estimulando com um beijo e esperar a parceria dele chegar ao orgasmo também, né? isso é verdade, verdade. É. Tem mais perguntas? Isso é Vamos falar do workshop, Lula. Fala aí do workshop. Isso, hoje a gente então quis fazer essa live, né, pessoal, para estar apresentando como é que funciona o serviço da Bia. E a gente está organizando um sex shop, né? Workshop, perdão. É shop, é shop. Workshop, né? Que é o Renovando a Intimidade, né? Esse vai ser direcionado principalmente para as mulheres. Né? Eu, a Bia, a gente recebeu bastante perguntas, porque quem procura equilíbrio, procura serviço, perguntam para mim, né, como é que funciona. E a gente recebeu tanto nas caixinhas de perguntas, a Bia também tem, né? Da questão das mulheres, né? Às vezes eu não sei se eu tô dando um prazer suficiente pro meu marido. Ai, porque muitas vezes, enfim, né? São inúmeros, inúmeros, inúmeros. E um dos principais, assim, é a questão do autoconhecimento, né? A autoestima da mulher, o autoconhecimento. Então, a gente está organizando um workshop só para as mulheres, né? E que aí vem o ponto que a Bia vai estar explicando ainda mais profundamente com dicas práticas de como apimentar a relação mesmo. Né? Para quem busca, quem quer realmente dar uma melhorada, né? Uma apimentada lá na sua relação sexual, né? Que às vezes não sabe, eu não tenho que programar, já fiz tanta coisa, eu não sei o que fazer nesse final de semana, eu tô muito cansada, eu não sei, eu tenho tantos filhos, como é que eu posso fazer? Então, a gente está elaborando esse workshop com dicas práticas para estar passando para vocês. Vai ser muito bom, vai ser 3 horas de workshop, né? Nós vamos estar fazendo 2 turmas, uma à noite e outra um dia à tarde, um sábado à tarde, depois a pessoa vai dizer as datas. E aí a gente vai estar falando sobre autoestima, sobre conhecimento, sobre lubrificação, técnicas de como chegar ao orgasmo, né? Que algumas ainda não conhecem. Técnicas, às vezes umas dizem assim, mas quando eu tô quase lá, o marido já foi, né? Eu vou estar ensinando técnicas também de como ajudar lá o marido a dar mais uma prolongadinha para chegarem juntos, né? E aí a gente vai estar ensinando técnicas, uns exercícios bem legais. Então vai ser um momento muito especial. Exatamente o foco é esse, né? Da gente se autoconhecer. Às vezes a gente também não sabe aonde que a gente sente aquela toda, né? Aonde exatamente a gente sente mais prazer, né? E até pra gente passar isso pro esposo, né? Pro namorado, pro marido, pro ficante, né? Eu já posso dizer das perguntas?
Ah, eu recebi uma pergunta que diz assim, ó, o que fazer quando o marido quer sexo anal, mas eu não curto? Como falar ou como o que fazer? Hum, tá Eu boa. respondi já eu já respondi até essa pergunta porque eu achei bem interessante e vou responder aqui na live de novo. Primeiro lugar, a gente tem que saber por que que esse marido quer, né? Às vezes é um fetiche, às vezes ele viu isso em algum meio de divulgação, e às vezes, a maioria, às vezes, me dizem a mesma coisa. Ah, é porque é mais apertado, né? Aí eu sinto mais prazer. Aí eu pensei, se ela conversar com o marido e esse for o objetivo dele, porque ele sente uma sensação mais apertada, até no workshop a gente vai estar ensinando técnicas de como conseguir que a vagina fique mais apertadinha, fique quando ela está mais excitada, ela fica mais apertadinha, mais preparada para receber esse pênis, né? Outras vezes eles apenas dizem assim: "Ah, mas eu quero fazer porque eu gosto de ver, né, o bumbum lá da minha esposa". Aí tem outras posições que facilitam ele ver também que não precisa ser o anal. E porque eu vejo que o sexo, para ser bom, para ser prazeroso, ele tem que ser bom para os dois. Se ele não for bom para os dois, ele não é legal. E tem uma sexóloga que eu gosto muito quando eu ouço ela, e ela diz assim, ó, que o sexo, para ser legal, tem que passar por três peneiras. É a Ariane Marques, a sexóloga que fala isso, passar por três peneiras. Ele tem que ser de comum acordo, ele tem que tu tem que sentir prazer e tu tem que ter paz no teu coração. Então, se tu não tiver essas três coisas, volta para aquela conversa que a gente estava tendo, é o diálogo, né? Tu tem que ser sincera. E se ainda assim tu tá dizendo que tu não gosta, que é dolorido para ti, que não te traz prazer, e ainda assim a tua parceria insistir, bom, aí tem algo de errado, né? Porque se ele te ama, ele te preza, ele deve querer o teu bem e ele deve se importar com as tuas preferências. Então isso é bem importante. Mas na maioria dos casos, às vezes é só assim por por isso que é bom perguntar para o marido, por que que tu quer, né? Se não é bom para mim, por que que tu quer? E aí ele mesmo vai vir com a resposta, às vezes que é bem fácil de resolver. É É, isso. é verdade. Eu tenho uma outra aqui também, que me fizeram colocar na caixinha de perguntas, que é bem interessante. Né? Como convencer a minha mulher para um sexo a três? Ah, Trisal. que coisa polêmica, né? Aí esse daí, o sexo a três, é chamado menage, né? Nem sei se é assim que se pronuncia, menage. Isso daí, eu particularmente acho que não é saudável e vários estudos mostram assim, ó, que aquilo ali que eu falei para vocês antes, que o sexo é tipo triangular, né? Ele é corpo, alma, espírito, mente. Então ele assim, ele envolve todo um, não apenas o físico. Se tu colocar uma terceira pessoa, ele vai ficar só físico, né? Porque aonde que vai ter essa outra parte da relação, da comunhão, da cumplicidade? E outra coisa, é sempre bom ver por que que ele quer isso. Isso a maioria, dificilmente parte da mulher. Raras, talvez raras, mas todos os artigos que eu leio, sempre parte do homem isso. Por quê? Porque o homem ele aprendeu o sexo muito do lado da pornografia, sabe? Isso é muito do lado da pornografia. E aí traz essa fantasia e ele quer. Outros às vezes dizem, ah, é porque meu casamento tá meio ruim, eu quero dar uma apimentada. Na verdade, se tu trouxer uma terceira pessoa e o teu casamento já não tá muito bom, é só mais um pontapé para acabar de vez. Porque tu imagina, se o sexo ele é um relacionamento, tu botar uma terceira pessoa já não cabe. Outra coisa que é importante a gente ver, esses dias até uma moça me perguntou também, porque o marido estava insistindo muito e ela não queria. E eu digo, olha, por que que ele quer? Qual é a intenção do coração dele? Porque se ele, na cabeça dele, tu não está satisfazendo, algo está errado. Porque nós fomos criados, eu creio que nós somos criaturas de Deus, feição de Deus. Deus já nos criou com capacidade plena de satisfação sexual um para o outro. Então, assim, eu como mulher sou completamente
fisicamente, emocionalmente e tudo, eu sou pronta para proporcionar prazer para o meu esposo. E o meu esposo, ele tem todo ele feito também, suficientemente pronto para me dar prazer. Eu não preciso de um terceiro. Então, por que colocar essa terceira pessoa? Eles não estão satisfeitos, é porque entre eles alguma coisa não está ajustada. É porque entre eles há falta de conhecimento de ambos, sabe? Tanto a própria mulher se conhecer, como ele próprio se conhecer. Então, ele acha que precisa de uma terceira. Ou então, na pornografia, mostra muito aquilo do homem assim: ah, eu sou potente, eu consigo dar conta de duas, né? De três. Então, o homem tem muito isso, que vem muito da pornografia. E só que há uma única mulher é suficiente para ele. É suficiente. Então, que ele consiga satisfazer uma. Ele quer lá penetrar em duas, mas se comprometa em satisfazer uma. Tanto que a gente fala, né? Que tipo assim, você acha o machão que pega duas, que pega todos, mas quem é homem de verdade é aquele que consegue satisfazer uma só, né? E satisfaz bem, do que fica pegando várias, né? Porque assim, ao mesmo tempo o homem tem essas fetiches de colocar mais de uma mulher, mas por outro lado, pesquisas indicam que 70% das mulheres nunca tiveram ou raramente tiveram orgasmos. Então, assim, ó, se preocupa em conhecer, em satisfazer a tua esposa, em satisfazer aquela que está contigo no momento, né? Então, assim, não... E isso, assim, vários estudos também, eu sei que se vocês procurarem na internet, hoje tem até casas, bares, que estimulam e proporcionam esse manage, né? Mas, assim, ó, outras pesquisas, muitas indicam que traz mais malefício do que benefício, porque traz problema psicológico, traz problema depois de relacionamento, fica um clima, porque aí aquilo, assim, aquilo que nós falamos antes, que as mulheres são muito de se comparar. Tu imagina duas mulheres se comparando depois, né? Aí ele beijou mais ela do que eu, ficou mais nela do que mim. Então, assim, ó, ao invés de trazer um benefício, ele vai trazer mais malefício. E se for o contrário também, uma mulher com dois homens, a mesma coisa, porque vai haver comparações. Isso traz, então, comparação, vai trazer imagens negativas no psicológico, no emocional. Então, assim, ó, para o relacionamento, para o casamento, isso não é saudável. Eu não aconselho, sabe? Eu aconselho a buscar um autoconhecimento, a buscar satisfazer um ao outro. Sim, sim. Não, tá certo. Uma outra que é semelhante com essa aqui que eu recebi, que também foi de um homem. Quero as coisas diferentes com a minha esposa. Mas ela diz, eu não gosto destas coisas. Às vezes quer fazer uma fantasia, quer fazer alguma outra coisa, né? Ai, por que tu não faz isso comigo? Ai, porque eu quero fazer isso. E a mulher não gosta tanto. Às vezes é um pouco mais tímida, né? Ai, também não gosta tanto. Marido. E fora do horário do sexo, como que ele trata ela? Sabe? Como que ele dá um bom dia? Ele ajuda a lavar a louça, porque quer, assim, ó, uma das coisas que mais Isso é verdade. uma das coisas que mais desperta excitação, que provoca desejo, principalmente na mulher ou até no homem, é a admiração. Então, assim, se eu admiro o meu cônjuge, assim, eu começo, às vezes até aquelas mulheres, às vezes que me dizem assim, eu tô com pouco desejo, eu digo assim, começa a ver as qualidades do teu marido. O que que tu admira nele? Sabe? A maneira que ele dá bom dia, a maneira que ele trabalha, como que ele cuida dos filhos. A admiração é assim, como que eu diria, admiração é, é algo assim especial para excitação da mulher, sabe? Então, assim, como que ele quer? Ele quer uma coisa diferente, mas assim, tipo, durante o dia ele não ajudou ela a recolher o lixo, não ajudou a botar as crianças para dormir, sabe? Às vezes, assim, são pequenos detalhes. Às vezes a mulher tá lá super cansada e aí tá lá terminando de lavar a louça, ainda tem que botar as crianças para dormir, tem que já deixar a roupa na máquina, dela tá estressada, aí ela entra no quarto, ele já tá lá querendo fazer coisa diferente, né? Então, assim, como que ele trata ela no resto do dia, né? Então, se esse homem que fez essa pergunta tá aqui nos escutando,
como que tu tem tratado a tua esposa no resto das outras 23 horas, né? Do dia, né? Então, assim, ó, cuida da tua esposa, faz com que ela te admire, faz com que ela queira ter coisas diferentes contigo. Ele pode ir dando toquezinhos. E volta também para o diálogo, sabe? Conversem abertamente. Diz, olha, eu tô com vontade dessa fantasia, tô com vontade da gente fazer tal jeito. E aí vai conversando. E assim, se a pessoa conversa e o outro não entende, é porque ele não está conversando certo. Um dia eu coloquei também, fiz uma enquete ali, o óbvio precisa ser dito? A maioria das pessoas colocou, não, se é óbvio, não precisa ser dito. Mas infelizmente precisa ser. Porque a gente não tem uma bola de cristal, a gente não é adivinha. Eu tô olhando aqui para ti, Paola, mas eu não sei o que que tu tá pensando. Tu tá aqui só sorrindo, né? Não sei o que que tá passando pela tua cabeça. E com a mesma coisa, eu não tenho como adivinhar o que ele tá querendo. Ele não tem como adivinhar o que eu tô querendo ou o que eu gosto. Então fala. E se ele não entendeu, fala de outro jeito, é porque tu não tá sabendo se comunicar, né? Então, isso aí. Isso aí. Tem alguma pergunta das que tu recebeu também aí? Não é, daí a outra que eu recebi, mas eu não quero falar aqui porque é da live, que é uma perguntando como falar com a filha adolescente sobre bissexualidade, porque os adolescentes só falam sobre isso, binários. Aí a gente pode até um outro dia falar, fazer uma outra live sobre isso, sobre os adolescentes, né? Mas até eu vi que ela colocou assim, como rebater o discurso do adolescente. Na verdade, a gente não rebate, tá? A gente acolhe, porque às vezes é só uma dúvida, uma curiosidade que o adolescente tem. Então a gente nunca rebate, porque só afastar o adolescente de nós. A gente acolhe a dúvida, acolhe o que ele tá, a curiosidade dele, e depois vem com uma abordagem. Mas isso a gente fala um outro dia daí. Agora, só para fechar, então, a última, eu quero saber a tua opinião, Bia. Sobre uma frase que, bah, eu acho que todo mundo já ouviu aqui, né? Quero ver, cada um tem a sua opinião diante dessa frase. Fui procurar fora o que eu não tinha em casa. Que geralmente quando acontece uma traição. Eu acho que isso tudo, assim, ó, na verdade, foi uma falta de cumplicidade num todo, né? É a minha opinião, assim. Porque eu acho que num relacionamento é feito por duas pessoas. Duas pessoas inteiras. Às vezes a gente ouve assim, ah, é metade, metade. Quando a gente pega duas pessoas inteiras, eu me dedicando 100% e o meu esposo se dedicando 100%, quando a gente junta essas duas pessoas, cada um fica com uma parcela de 50%, né? Então, assim, ó, quando há um erro, nunca é só um o culpado. Sempre houve os dois. E a solução também nunca virá de um só, virá sempre dos dois. Então, às vezes, quando ocorre uma traição, às vezes a tendência do cônjuge traído é colocar toda a culpa no outro, né? E o outro, por sua vez, se justifica dessa culpa alegando o outro, que também isso é uma furada, né? Porque tu nunca pode errar querendo justificar uma coisa. Eu acho assim, assume a tua responsabilidade, tu errou e pronto. Mas o erro eu acho que nunca parte de um só. Eu acho que num relacionamento, quando sempre há a parcela dos dois. Então eu acho que assim, se eles resolveram perdoar e estar junto, eu vejo que o perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar e eu tenho atitudes de perdão. O que é atitudes de perdão? É não ficar toda hora, sabe, apunhalando aquilo ali. E quando há uma traição, isso mexe com toda a nossa estrutura, tanto psíquica, que mente, quanto coração, sentimentos, emoções, e aí acaba influenciando também no nosso físico e travando lá no sexo. E nesse caso, é bom nunca sofrer sozinho, sabe? O casal resolveu se reconciliar, resolveu ficar junto, procura uma psicóloga para tratar as emoções. Me procura para ajudar a tratar, né, nessa volta da liberdade sexual. E aí, mas nunca assim, ó, pensar, jogar a culpa só para um. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Quando eu resolvo casar, eu assumo junto com isso uma responsabilidade.
de casa, responsabilidade de finanças, responsabilidade sexual. Então, às vezes, assim, ó, tu também se privar do ato sexual, tu também tá faltando com a tua responsabilidade, né? Às vezes, principalmente as mulheres dizem, ele tem que entender que eu não quero. Não, mas quando tu casou, o sexo é uma responsabilidade que tu tem que assumir, né? Então, tanto um quanto o outro precisa entender isso, que eles agora têm essa responsabilidade também de satisfazer um ao outro sexualmente. É isso aí mesmo. Exatamente. É. Não sei, alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Pode colocar aí. Pessoal que tá nos assistindo. E diante de tudo isso que a gente está conversando aqui na live, foi mais ou menos uma pincelada, né? Que é tudo isso vai ser, né, mais esmigadinho, assim, né? Tem tanta coisa que eu gostaria de colocar aqui para mim que eu tô assim, ó, me controlando também, né? Tem muitas dúvidas. E a gente está tá deixando tudo lá para o workshop, né? Porque lá no workshop, sim, como eu coloquei, né? Vai ser tudo mais detalhado, vai cheio de dicas práticas, né? E principalmente para nós, né? Tanto é que de primeiro a gente não vai nem fazer, a gente vai fazer para nós mulheres. Porque é um princípio. Esse workshop vai ser para 3 tipos de mulher, tá? Então, vocês que estão aí, ou os homens que estão nos ouvindo aqui, se a tua esposa estiver dentro desse perfil, tu manda ela. Vai ser para aquelas mulheres que já são felizes no casamento, que já são satisfeitas sexualmente e querem ir lá para aprender algo mais. Porque a gente nunca sabe tudo que não pode, que não cabe um pouquinho mais de aprendizado, né? O segundo grupo de mulheres é aquelas mega travada que estão com as suas parcerias há tempo e nunca sentiram prazer, tem dor, tem desconforto. É para vocês também. O workshop vai ter muita revelação. E também o workshop é para um terceiro grupo de mulheres, que é aquelas assim, que gostam, mas que têm um pouco de timidez, que querem, mas não sabem como. Também é para essas mulheres. Então, se tu te enquadra em uma dessas três, é. Aí diz aí o workshop e os horários. Pois é, olha só, a gente queria estar colocando isso para o pessoal. A gente está pensando, né, tanto ou num dia de semana, à noite, assim, né, no meio da semana. Ninguém vai fazer workshop na sexta-feira, fiquem despreocupados. Sexta-feira vai ser a prática, né? Se vai ser na sexta, no meio da semana, numa quarta-feira. A princípio, até a gente pensou no meio desse mês, ali pelo dia 20, ou no sábado à tarde, né? No sábado, dia 23 ali, ó. Então, a gente está com essas duas datas. Tanto é que depois eu vou estar lançando nas redes sociais, né? No dia 20, no dia de semana, à noite, ou no final de semana, no sábado à tarde. Se vocês já quiserem aí me colocando, só para mim terem uma ideia, dia de semana, final de semana, o que fica melhor, assim, o que o pessoal acha melhor, a gente já começa a ter uma ideia. Isso, e as vagas são limitadas, porque daí de toda a parte técnica de ferramentas que a gente vai estar entregando, daí fica mais fácil um grupo menor para tirar dúvida, para perguntar, né? Então as vagas vão ser limitadas. Exatamente, vai ser bem limitado mesmo. É porque daí vai ser algo mais nosso, entende? Tanto é que a gente já está agora nesse mês, a gente está pensando nesse mês de outubro, né? Outubro rosa, mês dos nossos cuidados, de se cuidar, né? Então, vai ser um encontro nosso, de nós mulheres, né? Da gente se autoconhecer, aumentar a nossa autoestima e poder levar isso para o nosso relacionamento, para quem está namorando, quem já é casado, né? Dá bastante risada. Isso aí, isso aí. Muito nosso. Uhum. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pessoal. Vocês podem estar perguntando aqui pra gente. Aproveite aí, ó. Já deu 1 hora de fala, né? Passa rápido, né? Gente, olha só, já eu vou achar 1 hora mesmo. Vamos ver aqui se não me mandaram alguma coisa no meu Whats. As pessoas me mandam alguma coisa no Whats. Não. Ah.
Vamos ver o que mais que o pessoal tinha comentado aqui antes, que às vezes a mensagem ficam para trás. O pessoal fica com Bom, vergonha. A gente não pode ter vergonha de falar aquilo que Deus não teve vergonha de criar, né? Então Deus criou o sexo para a gente ser feliz. O sexo ele tem duas funções, né? De procriação, de manter a vida, mas ele também é para o prazer. exatamente, exatamente. E é bem isso, né? É da gente também, a gente trazer isso, né, pro nosso relacionamento, assim, porque nem, tipo assim, eu coloco uma experiência minha do meu relacionamento, né? Quando a gente tá junto, amor, hoje vamos. Às vezes ele trabalhou o dia todo, eu trabalhei o dia todo, vamos pra um barzinho hoje, só nós dois, vamos se divertir, né? Dançar a noite toda. Pra ele é o melhor momento, né? Porque daí a gente se diverte, depois vamos pra casa agora, vamos. E daí isso é bom, sabe? Porque isso vai alimentando a gente tem aquela conexão nossa antes ali, que pô, a gente trabalhou, a gente tem o nosso momento ali que a gente sai pra jantar, para curtir um pouquinho uma festa e depois vamos para casa. Aí. Ó, a Adi tá dizendo parabéns, live maravilhosa, obrigada, obrigada, gente. Eu acho que seria isso então, né, Mia? Quero te agradecer a todas as dúvidas respondidas. A gente vai estar lançando ali, organizando a questão do workshop. Quem não me segue, começa a me seguir aí no Instagram. Exatamente isso, a Bia. A Bia prepara. Olha, todos os dias eu tô acompanhando alguma curiosidade ali dela. E eu também, às vezes a gente tá olhando e eu já encaminho assim, ó, já vou encaminhando lá pro Henrique. Mas é porque a gente tem que ter isso, né, Bia? Eu acho que essa questão, assim, a gente tem que ser muito íntimo, né? Que, eu vou ficar só pra mim. Não, a gente tem que compartilhar as coisas entre o nosso esposo. Olha só que amor, que legal, achei interessante. Né? Importante essa conexão. Uhum. Então tá, te agradeço então a todos. Agradeço a todos os. Olha, agora a gente tá com 17, mas eu cuidei aqui, a gente tava com quase 30. Foi 30 pessoas acompanhando até o final a live. Então, assim, ó, são 30 pessoas interessadas. Quero workshop também. No workshop vai ter um sorteio de um brinde, um kit super maravilhoso também, que ainda é tristeza. Verdade, verdade. Para quem estiver participando do workshop. E aqui a gente tem que fazer o nosso sorteio. Eu já estava até esquecendo. Vamos fazer assim, ó. Só para encerrar então agora a live. Para encerrar a live. Ó, esse daqui é o gel beijável. O gel beijável, com aquele gostinho assim, até. E esse daqui é o sabonete íntimo, né? Masculino. Isso. Tá. Como é que vai... Ó, se vocês prestarem atenção no que a gente comentou. Quem responder primeiro, leva. Tá? Como é que vai ser o nome do nosso workshop? Vamos ver quem é que estava atento, né? Como vai ser o nome do nosso workshop? Qual vai ser o nome? Acho que a gente falou pouco. Mas a gente falou. A gente falou. O pessoal demorar um pouquinho, eu dou uma dica. Eu dou uma dica. Mas qual vai ser o nome do nosso workshop? Me travou bem nessa parte. A Silviane, eu sei. Isso não vale. Falaram bastante em workshop. A gente falou bastante em workshop. Mas a gente falou um pouquinho do nome, a gente não falou bem o nome, mas tem a ver com a live. Tem a ver com a live. A gente fez a live aqui. Chutem aí, por acaso, um nome, uma frase aí que vocês... Aline, ó. Isso, Luna Boa na intimidade.
Isso, vai Ai, ser o workshop mesmo o nome da nossa live, Renovando a Intimidade, isso aí. direcionado para as mulheres. Ó, Aline Becker. Aline, tu pode retirar o teu brinde aqui comigo, tá? Na Equilibre. Tá aqui comigo. Aqui, ó. Aline Becker. Isso aí. Então tá, gente. Então tá. Deixar todo mundo descansar também. Agradecer a Bia, agradecer a todos que ficaram até com nós até aqui. Qualquer dúvida. Hã? Namorar, já vamos É isso aí. faz ali já um pensamento rapidinho ali, como que vai ser a noite daqui a pouquinho. Isso boa. Ah, não, daí agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, né? Prestando atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar entrando em contato com a Bia. Entrou em contato comigo, eu direciono para a Bia também, tá? Qualquer dúvida em relação ao workshop também. A princípio, a gente vai apresentar mais detalhes. A gente está vendo a possibilidade, a gente vai fazer uma enquete aqui. Tanto a Bia vai fazer no Insta dela, pessoal, e eu vou fazer no Insta da Equilibre, tá? Sobre qual dia da semana que fica melhor, se é dia de semana ou sábado, né? O que fica melhor ali pra gente estar organizando. Mas vale super a pena, gente. A gente colocou uma taxinha assim, ó, no workshop bem simbólica, tá? Pensando em todo o material assim que a gente tá organizando, que a Bia tá organizando. Uma taxinha vai ser de R$ 75, tá? O workshop. E assim, ó, é cheio de dicas que vale super a pena, assim, ó. Porque a gente pensa assim, ai, poxa, às vezes, né, às vezes a gente dá um encontro e não sabe onde encontrar conselhos saudáveis, né? E é isso que a gente quer trazer no workshop. Conselhos que dão certo, né? Que funcionam e que é saudável para o casamento. Principalmente que é saudável, né? Eu acho que esse é o essencial. Não adianta a gente procurar coisa na internet aí que muitas vezes não é saudável para o nosso relacionamento. Verdade. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, boa noite.